Salmo 13, a gente vai ler do versículo 1 ao 3, diz assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Amém? Olhe para mim, por favor, igreja. Ao ler essa expressão de Davi, esse é um salmo de Davi, e é uma oração convertida em cântico. Davi está orando e expressando todo tipo de agrura, de tristeza, de mau sentimento que ele está experimentando na sua vida. Aqui nos dá a entender que Davi está experimentando aquela fase que muitos de nós passamos, que a gente chama de silêncio de Deus. Em que a gente ora e não vê resposta, a gente clama e não vê nenhum sinal, nenhuma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem ao nosso favor. E o céu parece que se converteu numa laje e nada acontece. A gente clama, a gente chora, a gente reluta dentro de nós, como ele disse aqui. A gente experimenta tristeza, solidão, a gente experimenta tudo de ruim que não queremos sentir nem desejamos aos outros. A gente experimenta tudo isso. Chegamos ao ponto de pensar que Deus se esqueceu da gente. Chegamos a pensar que Deus virou o rosto e o escondeu de nós. Amém, igreja? Esse salmo demonstra que Davi está experimentando algo assim, esse silêncio de Deus. Mas a pergunta é, preste atenção nisso, essa pergunta é para a gente hoje. Pode um ser humano mortal, pecador, pode um ser humano fraco, dependente de Deus, se virar para Deus e fazer uma oração nesse tom? Até quando, Senhor? Até quando não vai responder? Até quando não vai agir? Até quando não vai intervir? Até quando vai me deixar? Até quando eu vou experimentar choro, tristeza e angústia? E até quando? Ele diz mais, ele não fala só dos sentimentos que ele está experimentando. Ele fala de coisas que estão acontecendo. Ele diz, o meu inimigo se exalta contra mim, ou seja, ele prevalece contra mim. Até quando o Senhor vai deixar? Bispo, posso eu, homem de Deus, mulher de Deus, temente a Deus, fazer uma oração nesse tom? E eu digo para você, igreja, há momentos em que isso é tudo que vai vir à sua boca. Palavras semelhantes a essa vai ser a única coisa que você vai poder dizer e conseguir dizer. E eu digo para você, não se preocupe se você já orou, se você está orando, ou se você vier a orar dessa maneira. Amém? Amém? Amém. Não se preocupe, eu vou te mostrar por quê. Davi, um homem mortal, um homem semelhante a nós, de carne e osso, que enfrentou lutas, talvez não muito maiores do que nós, porque antigamente era no campo de batalha, era espada, lança, perigo de morte constante. O inimigo se manifestava dessa forma, e o povo de Deus tinha que se defender dessa forma também. Então Davi vivenciou tudo isso, e como homem de Deus, como qualquer outro homem de Deus ou mulher de Deus, vai experimentar situações como essas. Então não tem nada de diferente acontecendo com você. A primeira coisa que você tem que aprender é isso. É você não ficar chocado, impressionado, como, poxa vida, como que isso está acontecendo comigo? Primeira coisa que você tem que entender é que isso acontece com todo filho de Deus, toda filha de Deus. Faz parte, igreja. E é para um bem maior no final. Diga glória a Deus. As provações
nos fazem crescer em Cristo. As provações não são para nos amassar, não é para nos destruir. Deus é um Pai responsável. Ele não deixa vir uma prova, não permite uma tentação além das nossas forças. Não está escrito isso? Então tudo que vem com a permissão de Deus, com o cuidado de Deus, para um benefício maior no final. Porque nenhum vencedor pode testemunhar vitória sem ter lutado. Quando você vê, vamos falar do mundo secular, quando você vê lá no ringue um lutador com o braço sendo levantado e chamado de campeão, o que aconteceu antes? Houve uma luta e ele ganhou essa luta. Ninguém vai ser chamado campeão sem estar com o olho sangrando, a boca arrebentada. Estou falando de luta mesmo, mas é um exemplo, é uma analogia que eu estou fazendo. Para ele receber o cinturão, o título e ser chamado campeão, só pode ser depois de ter vencido a luta. Eu quero dizer, igreja, que não existe vencedor sem lutas para ser lutadas. Então faz parte da vida cristã, da jornada cristã. Então entenda isso, você não é o único, não é algo que está acontecendo assim que você se pergunta, ou você deva se perguntar, nossa, que mistério é esse, que coisa é essa? Você precisa ser maduro o suficiente para entender, cristão passa por essas coisas. Amém, igreja? E Davi passou. Esse mesmo Davi que aqui está orando para Deus, como se estivesse assim, intimando a Deus. Até quando, Senhor? Até quando eu vou ficar assim? Até quando o Senhor não vai se manifestar? É o mesmo Davi, olha o que ele diz no versículo 1, vamos ler o 1 de novo. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Perceba que ele diz, esconderás de mim o teu rosto. O Senhor não está olhando para mim. Esse mesmo Davi, ele diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então em um momento ele está dizendo, o Senhor está comigo. Em outro momento ele está dizendo, o Senhor virou o rosto para mim. O Senhor não só não está comigo, mas como o Senhor nem sequer olhando para mim está. O mesmo que falou, o Senhor está comigo e por isso eu não temo mal nenhum. O mesmo Davi, ele canta como em procissão, junto com o povo, junto com os músicos, cantores, o líder do músico Asaf está regendo, está cantando, e Davi está cantando também, cantai ao Senhor um cântico novo, louvai ao Senhor toda a terra. O mesmo que louva, o mesmo que adora, o mesmo que bendiz o Senhor, em uma certa fase da sua vida, está dizendo, até quando, Senhor? Parece que Davi tem dupla personalidade. Parece que Davi é um adorador, mas Davi também é um murmurador, que diz, até quando, Senhor? Parece que Davi é um adorador e um homem de fé que diz, não temo nada, porque o Senhor está comigo. É agora um covarde dizendo, o que o Senhor está fazendo comigo, Senhor? É um rebelde dizendo, por que o Senhor está agindo assim comigo, Senhor? Está intimando a Deus. Mas não é dupla personalidade não, igreja. Se você não experimentou ainda, o dia que você experimentar o silêncio de Deus, você vai entender o que Davi passou e as palavras de Davi. Mas por que, bispo, eu não devo me preocupar se eu já fiz essa oração? Por que eu não devo achar que pequei porque eu tenho feito essa oração? Por que eu devo ficar em paz, mesmo parecendo um rebelde que olha para Deus e aponta o dedo para Deus? Não é nada disso, igreja. Eu digo para você descansar o teu coração, porque está escrito, da sinceridade Deus se agrada. Diga glória a Deus. Foi Davi quem disse isso.
em uma de suas orações, no final de sua vida, nos últimos dias, Davi, ele faz uma oração e ele se coloca humilde diante do Senhor, dizendo: quem sou eu? Quem é o meu povo? Quem somos nós? Ele louva, ele adora, ele fala com Deus com todo o seu amor, com toda a sua reverência. E no final de sua oração ele diz assim: bem sei que da sinceridade tu te agradas. Diga glória a Deus. Ele diz: bem sei. Você precisa saber bem também que Deus se agrada é de gente sincera, é de sinceridade. Não é petulância, não é arrogância, não é ser atrevido, não é ser abusado. Quando você está nessa dor, nessa angústia, experimentando apenas tristeza, solidão, o inimigo prevalecendo, não é ofensa você dizer para Deus: Deus, vem me socorrer, até quando eu vou passar por isso? Não é arrogância. É apenas a oração sincera de alguém que está ferido, machucado, de alguém que está angustiado, de uma angústia que toma conta do seu interior, da sua alma. Não há outra coisa a dizer. E qualquer outra coisa que diga, aí sim será falta de sinceridade. Amém, igreja? Amém. Então não há pecado nessa oração. E quando é que a oração é pecaminosa, então? É a oração que Deus vai rejeitar. É quando você quer colocar o dedo no nariz de Deus e exigir alguma coisa. Ele não está exigindo, ele está clamando, ele está expondo a sua realidade. Ele está expondo a sua dor e dizendo: não dá mais, a coisa é urgente. Até quando? Até quando? Até quando? Mas você vai perceber que é a oração de um homem sincero, não de um homem arrogante, exigindo, querendo obrigar a Deus a fazer alguma coisa. É um clamor de um aflito. Diga glória a Deus. Estou sendo claro, igreja? Você vai perceber sinceridade nas palavras de Davi. E é da sinceridade que Deus se agrada. Na sua oração, igreja, que não falte esse ingrediente: sinceridade. Está doendo? Diga para Deus: está doendo. Está aflito? Diga para Deus: estou aflito. Deus quer ouvir. Exponha a Deus a sua demanda, a sua luta, a sua necessidade. Jesus nos convida a orar e a pedir. Claro que a oração não é só pedir, mas faz parte da oração pedir. Então peça, diga. Dói onde? Dói o quê? Qual é a causa? Onde é que está a sua dor? Onde é que está o motivo da sua aflição? Não tenha medo, não fique receoso, porque às vezes a pessoa quer demonstrar uma santidade, uma reverência, então ela se coloca toda tímida e ela não quer falar do que passa dentro dela. Posso falar, igreja? Falta de honestidade. Não está sendo honesta com Deus, não está sendo honesta consigo mesmo. Falta de sinceridade, não está sendo sincera com Deus e nem sincera consigo mesmo. Então a sinceridade tem que estar presente na oração. Porque às vezes a pessoa vai fazer aquela oração bonita, aquela coisa, ela vai fazer um rodeio, ela vai dar uma volta e não vai levar para Deus a sua sinceridade. Glória a Deus. Está errado isso. Repete comigo: da sinceridade, Deus se agrada. Deus se agrada. Posso dar um exemplo para você? Gideão. A história de Gideão. O povo de Israel está lá oprimido, o povo inimigo, são 3: Midianita, Amalequita, povos do Oriente. 3 nações fazendo eles de bobo, de palhaço, porque deixa eles plantar, deixa eles cultivar, deixa eles. Todo trabalho duro eles fazem,
Na hora de colher, esses povos vêm. O que não rouba, queima e deixa tudo na miséria. Olha que povo maligno. E o povo suporta isso por 7 anos. Imagine, 7 anos se passaram vivendo essa vergonha, vivendo essa humilhação. Até que um homem se posiciona, e diz a Bíblia que ele era um homem pequeno para aquela sociedade. Da família mais pobre, o último dessa família, mas corajoso. E ele vai, ele usa de uma estratégia, e ele luta para defender aquilo que é o sustento da sua família, o sustento da sua casa. Ele vai em tempos de perigo, em tempo que os inimigos vão atacar, tempo da colheita, e ele pega o que ele pode, e ele vai então malhar aquele trigo. Ele vai então defender o que é seu e da sua família. Amém, igreja? E o anjo aparece para ele. E quando o anjo fala com ele, e o anjo diz para ele, preste atenção, Deus é contigo, homem valente. Gideão fica calado? Não. Qual é a resposta de Gideão? Ah, meu Senhor, se Deus fosse mesmo com a gente, por que nos deixaria passar por tudo isso? Por que nos sobreveio tudo isso? Onde estão todas aquelas maravilhas que a gente ouve os nossos pais contarem para a gente lá do Egito, lá do deserto? Onde está tudo isso? Em outras palavras, ele está dizendo, Deus não é com a gente, Deus se esqueceu da gente. É o sentimento que ele tem. E você pensa que o anjo olha para ele e diz, Gideão, se coloque no seu lugar. Isso não é coisa de se dizer. Gideão, mede as suas palavras. Quem é você? Não, o anjo não diz isso. O anjo diz, vai nessa tua força. Aleluia a Deus. Porque o Senhor é contigo, você vai livrar Israel das mãos desse povo. Amém, igreja? Amém. Mas deixa eu explicar isso para você. Tem gente que ensina isso aqui tudo distorcido. Eu já ouvi gente pregar a revolta de Gideão, que Gideão se revoltou como quem põe o dedo na cara de Deus e diz, o Senhor é comigo, nada. Se o Senhor fosse... Eles vão falar da revolta de Gideão, não é nada disso. Gideão expõe a sua sinceridade, mas com temor, com reverência. Posso ler para você, igreja? Eu vou ler aqui, ó. Olha a resposta de Gideão. Ele diz assim, ah, meu Senhor. Reverência ao anjo enviado de Deus. Ah, meu Senhor. Ele não está dizendo, escuta aqui. Ele está dizendo, ah, meu Senhor. Se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Amém, igreja? Apesar das palavras de Gideão sinceras, ele demonstra reverência, não petulância, não arrogância. O que Gideão está fazendo então? Ele só está sendo sincero. É como se ele dissesse, anjo, a conta parece que não bate, não fecha. Deus é comigo, mas olha aqui, Deus é comigo, mas olha o que eu estou passando, o nosso povo está passando. É a oração de um homem triste, de um chefe de família, que está vendo a miséria na sua casa. É a oração de alguém que está necessitado e não tem ao que se apegar. Está arriscando a vida para defender um pouco de trigo. Se coloca no lugar desse homem, igreja. Deus entende a sua aflição, Deus entende a sua angústia.
Deus entende o seu momento de dor, que não dá nem para expressar com palavras. Ele entende isso, Ele entende a sua oração. Então não se sinta em pecado ou culpado se em algum momento você orou dessa maneira. Você apenas foi sincero. Amém, igreja? Você não perdeu o temor, você não perdeu a reverência, você não perdeu a sua condição de dependente de Deus, nada disso. Você só deixou vir para fora aquilo que já está sufocado e que você não está aguentando e extravasou no momento de oração. E tanto é verdade que Davi no Salmo 13 não pecou, que ele continua a sua oração. Vamos ler até o final? Primeiro, versículo 1 e 2, ele expõe o que está sentindo. Ele está dizendo que sente que Deus se esqueceu dele, que Deus se esqueceu dele, que Deus se escondeu dele. Ele percebe que ele está relutando em sua alma, ele sente tristeza no coração e tem inimigo prevalecendo contra ele. Mas no 3 ele começa a fazer o seu pedido a Deus. Aqui mostra a submissão. Ele foi sincero, ele falou tudo que ele está sentindo, ele falou até quando, Deus? Mas logo em seguida ele faz o seu pedido, a sua súplica a Deus. A oração não parou no versículo 2 dizendo até quando, até quando. Não. A oração não foi só isso, até quando, até quando. Ela continua. E ele vai humildemente fazer então o seu pedido a Deus. Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Ele está dizendo, tem misericórdia de mim para que eu não morra. Eu tenho inimigo prevalecendo contra mim, força para lutar eu não tenho, eu só tenho tristeza. E a sensação de que eu estou sozinho. Então, por favor, vem me socorrer. Vem com a tua luz, porque senão eu vou me perder nesse caminho e eu vou chegar ao ponto de morrer. Vai lá no versículo 5, olha a humildade desse homem. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A oração ficou só nisso? Até quando? Até quando? Esse até quando do versículo 1, esse até quando do versículo 2, é um desabafo. É a sinceridade vindo para fora. Mas logo ele se recolhe à sua insignificância, logo ele se recolhe à sua dependência de Deus e faz então o seu pedido a Deus. Responde-me. Amém, igreja? Amém. Então pode ser sim, eu encerro aqui, que o homem cheio do Espírito Santo, acostumado a louvar, a cantar, a ministrar, a conduzir pessoas a esse estilo de vida, de louvor, de adoração, pode ser sim, que em algum momento ele vai dizer para Deus, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Pode ser que essa mulher de Deus, tão corajosa, tão valente, guerreira, determinada, pode ser sim que em algum momento ela diga, será que o Senhor se esqueceu de mim? Glória a Deus. Eu que preguei para tanta gente, profetizei e ajudei tanta gente, sinto que o Senhor parece que se escondeu de mim. Pode acontecer sim, igreja. E não tem nada de errado nisso. Guarde isso no seu coração. Essas crises a gente passa. Se não passaram, vão passar. Faz parte da caminhada cristã, faz parte do seu crescimento espiritual. Isso vem para te fazer crescer em Deus. Amém? Quem entendeu a palavra, gente? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Deus, Ele não suporta a hipocrisia. Deus nunca tolerou a hipocrisia. Aleluia. Mas da sinceridade Ele se agrada. Não faça rodeios. Não dê voltas.
para você falar com Deus e falar para Ele das suas dores, e falar para Ele das suas aflições. Rejeite a oração hipócrita, rejeite a oração enfeitada, adornada, e leve para Deus a sua sinceridade. Ele vai se agradar de você. Deus conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, sabe que sentimos angústia, sabe que nos desesperamos, sabe que nos afligimos, sabe que sentimos raiva. Ele sabe tudo isso. Como Ele não entenderia você e eu? Como Ele não entenderia a expressão da nossa dor em forma de oração? Sim, Ele entende. Ele entende e Ele perdoa você. Perceba que essa oração não ficou só nisso. Até quando? Até quando? Porque se a oração fosse só isso, poderíamos dizer que Davi foi rebelde, sim. Mas não. Ele expressou toda a sua dor, ele expressou tudo que estava sentindo e passando. Mas ele continua rogando, pedindo ao Senhor: responde-me, 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 ó Deus. Glória a Deus. E ele diz: eu confio no Senhor, e que o meu coração se alegre. Eu vou cantar ao Senhor, porque Ele tem feito bem para mim. Diga: Senhor Jesus, aceite a sinceridade do meu coração, mesmo quando eu pareça rebelde. Na verdade eu não sou, é apenas a minha sinceridade, do que eu estou passando, do que eu estou sentindo. Mas eu confio no Senhor, e eu cantarei ao Senhor as minhas vitórias, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus.